Salve, salve, futuros mestres! Sejam bem-vindos ao seu canal focado no Profemate aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um tema muito importante que é sobre as áreas das figuras, tá certo? Gosta muito de ser cobrado no Profemate. Eu vou trazer tudo aqui para vocês. Lembrar que se você quer uma super preparação com tudo que você vai precisar, sem perder tempo aí tá buscando por coisas que às vezes nem oferece aquilo que realmente você precisa, o link tá aí na descrição. Então vai lá, confere. Eu tenho certeza, vai ser a melhor maneira para você se preparar para o Profemate, beleza? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo. Bem, como eu falei com vocês, hoje a gente vai ver essa parte das áreas, tá certo? E dentro dessa parte de áreas, eles cobram muito a parte de triângulos, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês todas as formas da gente estar achando a área por triângulos. E também, pessoal, vocês têm aqui, ó, uma questão muito interessante para que vocês possam trabalhar esse conteúdo aí, tá bom? Lembrar, eles gostam muito de cobrar essa parte aqui de áreas junto de semelhança. Então, se você quer um outro assunto para estudar bem essa parte de semelhança, lembrar que lá na plataforma já tem uma aula inteirinha só sobre esse assunto, com exercícios para praticar, questões resolvidas das últimas provas, tudo para você conseguir alcançar seu objetivo de ser aprovado no Profemate. Então, vale a pena dar uma conferida, beleza? Muito bem, pessoal, então vamos lá. Ó, quais são as principais formas de você calcular as áreas dos triângulos, tá? A mais conhecida de todas é base vezes altura dividido por 2, sempre que for dada a base e altura, ou algum meio de você encontrar elas, porque às vezes eles não dão de forma direta, mas dá algum meio de vocês conseguirem achar, tá bom? Cateto 1 vezes cateto 2 dividido por 2, quando a gente tiver triângulos retângulos, tá bom? Aqui, pessoal, é a fórmula do semiperímetro, quando às vezes a gente não tem altura, mas tem um valor dos três lados, tá bom? Então, o semiperímetro, lembrar, é a soma de todos os lados do triângulo dividido por 2, tá? Então, essa é a fórmula, é a raiz do semiperímetro, vezes semiperímetro menos o lado A, semiperímetro menos o lado B e semiperímetro menos o lado C. Quando a gente tem um triângulo equilátero, vai ser o lado do triângulo ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4. E também temos essa fórmula trigonométrica aqui, tá bom? Que diz o seguinte, o seno de um ângulo multiplicado pelos lados que são adjacentes a esse ângulo, tá certo? Ou seja, os lados que formam esse ângulo, dividido por 2, vai dar também a área do triângulo, beleza? E ainda existem outras formas, só que não interessa para vocês, tá certo? Eu vou mostrar aqui a maneira como eles gostam de cobrar. Se você já conhece todas essas e ainda quer saber uma outra que possa até, de certa forma, valer a pena, é interessante também a fórmula que você consegue calcular a área do triângulo por determinante, tá bom? O módulo do determinante formado pelos vértices do triângulo dividido por 2. Também pode ser que você use, mas dificilmente eles vão cobrar isso diretamente na prova, porque essa parte não está no edital, tá bom? Bem, então vamos dar uma olhada agora na questão aqui, beleza? Muito bem, pessoal, aqui a questão a gente tem o seguinte, ó. Podemos afirmar que a razão entre a medida da área do triângulo equilátero PQR, que é esse triângulo aqui, ó, PQR, e do triângulo LMN é igual a... Então, tem esse outro triângulo, LMN, vai ser igual a... Bem, se a gente não parar para pensar um pouquinho aqui, né, pode chegar à conclusão que é praticamente impossível calcular a área e essa razão que ele está querendo, porque eu vou precisar calcular a área desse triângulo de fora e depois calcular a área desse triângulo de dentro. De forma direta assim fica muito difícil. Mas o que a gente pode fazer, pessoal? A gente pode fazer o seguinte, a seguinte estratégia. Calcula a área do triângulo grandão, tá? Do PQR. Então, vamos fazer isso aqui primeiro, ó. A área, certo? De PQR. Como é um triângulo equilátero, a gente pode usar a seguinte fórmula. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, ó, o lado ali vai ser 5 mais 1, que é 6. Então, fica 6 ao quadrado, raiz de 3, isso aqui dividido por 4, ok? Bem, então essa área, pessoal, vai ser igual a quanto? A 36 raiz de 3 sobre 4, né? E agora, a gente precisa calcular a área do triângulo aqui, ó, certo? Como que a gente vai fazer para estar calculando essa área aqui? Como a gente não consegue calcular a área direto porque não tem esses lados, a gente pode usar o seguinte, ó.
acha a área, né, de cada uma dessas partes aqui, ó, dessa parte, depois dessa parte. Vejam que as áreas vão ser iguais, tá bom? Você tem lados aqui, ó, por um mesmo ângulo. A gente sabe que esse ângulo aqui é 60 graus. Por quê? Porque esse triângulo é equilátero, né? Então, cada ângulo aqui vale 60 graus e os lados, ó, são iguais. Então, temos 3 áreas iguais. Eu acho a área de uma dessas regiões, multiplico por 3, eu fico com esses 3 pedaços, e depois eu tiro. Quando eu tirar essas 3 áreas desse triângulo grandão, vai ficar só a área que eu quero, tá? Então, primeiro que eu vou fazer, eu vou calcular a área desse triângulo aqui. E qual é a relação que a gente vai usar? Ó, eu tenho esse ângulo, que é 60 graus, e tem os lados adjacentes a ele, ó. São os lados que formam. Vou usar a relação do seno aqui, tá bom? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. A área vai ser igual ao seno, que no caso aqui vai ser quanto? 60 graus, né? Então, vai ser seno de 60 graus, vezes os lados, que são quanto? 5 vezes 1. Tudo isso vai ficar dividido por quanto? Dividido por 2. Bem, isso aqui vai ficar quanto, pessoal? Vai ser 160 graus, que é quem? Raiz de 3 sobre 2 vezes 5. E tudo isso, ó, dividido por quanto? Dividido por 2. Ora, gente, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ficar igual a 5 raiz de 3 sobre 4, ok? Porque esse 2 dividido aqui, o outro 2, equivale a uma divisão única por 4. Só que aqui, ó, a gente tem 3 regiões iguais. Então, tem que multiplicar essa área por 3. 3 vezes 5 dá 15. Então, vai ficar 15 raiz de 3 sobre 4, tá bom? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou tirar essas áreas que eu achei e eu vou ficar com a área de dentro, tá bom? Então, ó, então a área do triângulo LMN vai ficar o seguinte, ó. Área de LMN vai ser igual à área total, que é 36 raiz de 3 sobre 4, é a área do triângulo todo, né, do triângulo PQR, menos a área das regiões que a gente achou, que é 15 raiz de 3 sobre 4. Fazendo esse cálculo, a gente vai achar aqui quanto? Vai achar 21 raiz de 3 sobre 4. Pronto. Agora a gente tem as duas áreas, pessoal. A área do triângulo PQR e a área do triângulo LMN. Ele quer essa razão. Então agora a gente vai fazer a razão. Muito bem, pessoal. Razão é divisão. Então a gente vai fazer aqui as razões, tá? Como aqui a gente tem essas divisões, ó, você pode simplificar desse jeito, tá bom? E ainda dá para também simplificar aqui a raiz de 3 com raiz de 3. A gente fica com 36 dividido por 21, só que dá para simplificar ainda, né, cada um desses números por 3. Ora, o resultado final vai ser 36 dividido por 3, que dá 12. Isso dividido por 21 dividido por 3, que dá 7, tá bom? Então, essa é a nossa resposta final. Alternativa correta aqui, letra B, ok? Então, eu espero que vocês tenham aí aproveitado mais essa revisão voltada para o Profemat. Lembrando que eu estou botando aqui um conjunto de revisões. Se não está inscrito, se inscreve, ativa para os colegas para a gente conseguir ganhar mais alcance. Muito obrigado a todo mundo mesmo, de coração, que vem acompanhando, que vem junto aqui com a gente na nossa jornada. Espero de coração que vocês consigam sucesso aí nessa empreitada, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Valeu! King.